Ó nação que não tens pudor. Pudor significa decência. Existe outra definição também mais conhecida como vergonha. Pudor também significa vergonha. Então, veja, essa nação ela pode ser identificada. Que nação é essa sem pudor? Eu pergunto a você sabe que nação é essa sem pudor? De Sofonias, capítulo de número 2. Que nação é essa sem pudor? Vamos refletir um pouco. Olhe para o nosso país, olhe para o Brasil. Como que as pessoas fora do Brasil mais conhecem o Brasil? Quando o chinês, quando o francês, quando o americano, quando o japonês, quando o italiano, quando o alemão olha para o Brasil, qual é a primeira coisa que eles pensam? Se você tiver pensado em futebol, você quase acertou, porque futebol era no passado, há muito tempo atrás. Faz muito tempo que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. A resposta certa é carnaval. Carnaval. Quando o chinês, o japonês, o francês, o americano, o italiano, o espanhol e todas as outras pessoas de outras nacionalidades que olham o Brasil de fora, olham para o Brasil é conhecido fora daqui como o país do carnaval. O país do carnaval. E o carnaval é o que, querido? O carnaval é o quê? O carnaval é uma festa sem pudor. Uma festa sem pudor. Ou seja, é a festa da sem-vergonhice. É a festa da falta de pudor. É turismo sexual, prostituição. Ou seja, nós somos conhecidos, infelizmente, essa é a marca que o Brasil, essa é a imagem que infelizmente o Brasil construiu durante muitos anos. Durante muitos anos o Brasil construiu essa imagem e hoje nós somos vistos como o país do carnaval. Lá é viado, lá é mulher comendo a outra, é homem comendo outro, é fumando maconha, é cheirando pó, é assalto, é crime. O carnaval é o ninho de Satanás. Os estrangeiros, os gringos, como queira dizer, olham para o nosso país e dizem carnaval. E no carnaval o que é que se vê? Lá é viado, lá é mulher comendo a outra, é homem comendo outro, é fumando maconha, é cheirando pó, é assalto, é crime. O carnaval é o ninho de Satanás. O que é que nós vemos aí? Nós vemos nas ruas, nas esquinas, gente aí sem um pingo de pudor. É sexo nas esquinas, é sexo na rua, é gente nua, adolescentes aí fugindo de casa, saindo de casa, tendo relação sexual. Em uma só noite, tendo relação sexual com 3, 4 homens, homens tendo relação sexual com 3, 4 mulheres em uma só noite, em um só dia, sabe? Um alto índice de transmissão de DST, de doenças sexualmente transmissíveis. Aí eu pergunto para você, é ou não é um país sem pudor? É ou não é uma nação sem pudor? É claro que é. Para provar para você que realmente Sofonias no capítulo de número 2 está falando do Brasil, porque não tem outra nação no nosso mundo tão sem pudor como o Brasil, para provar para você de fato e verdadeiramente, definitivamente, que o Sofonias no capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 2 está falando do Brasil. Eu quero também falar para você da falta de pudor dos nossos políticos, da falta de pudor dos nossos governantes. Veja, o governo que nós tínhamos anteriormente era um governo totalmente sem pudor. Era um governo que apoiava o fim da família tradicional. Lá é viado, lá é mulher comendo a outra, é homem comendo outro, é fumando maconha, é cheirando pó, é assalto, é crime. O carnaval é o ninho de Satanás. Homem e mulher, pai e mãe. Era um governo que apoiava o kit gay nas escolas. Era um governo que apoiava o casamento entre 2 homens, o casamento entre 2 mulheres. Quem quiser fazer isso, que faça. Mas querer fazer descer por goela abaixo, que isso é certo, quando a palavra de Deus diz que é errado. E aqui eu quero abrir parênteses para dizer o seguinte: ainda que um dia os homens legalizem o pecado, tornem o pecado uma lei,
e o façam legal diante da lei, o façam formal diante dos homens, o pecado diante de Deus nunca deixará de ser pecado, nunca deixará de ser abominação, nunca deixará de feder, de ter odor. Ainda que os homens legalizem o pecado diante de Deus continuará sendo ilegal. Então, o que nós temos visto aí? Nós temos um sistema político no nosso país totalmente sem pudor, um sistema político onde a maior parte dos políticos não é a maior parte, existe uma minoria dos políticos que tem vergonha, que tem pudor. Existe uma minoria deles, mas a maior parte do sistema político do nosso país, ele não tem pudor. A maior parte, e daí vai se isso é como um efeito dominó que vai se espalhando para os demais setores da nossa sociedade. Aí você vê a nossa polícia muitas vezes com milicianos, com pessoas que são milicianos dentro dela, ou seja, uma polícia sem pudor. Você vê um sistema de saúde sem pudor, ou seja, o nosso país é conhecido como uma nação sem pudor. Então, se o Brasil é uma nação sem pudor, e de acordo com tudo isso que eu expus para você, não existe nação no mundo, querido, tão sem pudor